Voltamos mais uma vez, estamos ao vivo novamente. Agora a gente vai falar sobre irrigação automatizada. O que acontece com irrigação automatizada? Quando a gente fala de irrigação automatizada, o que a gente lembra? Bom, pelo menos eu, quando a gente fala de irrigação automatizada, lembra de esquece preocupação, zero estresse, zero dor de cabeça, zero tudo. Por quê? Que é automático, funciona sozinho. Mas será que é assim mesmo que é? Será que não tem outro jeito? Será que não tem algum segredinho? Porque, né, a vida também é feita de segredinhos que a gente não, né, às vezes não sabe. Muito bem. O que diferencia, por exemplo, uma irrigação automatizada de uma irrigação semiautomática, por exemplo? Bom, basicamente, irrigação automatizada, ela funciona sozinha, ela é como se fosse independente. Então você tem um aparelho, chama temporizador, timer, né, como você preferir chamar. E o que acontece? Ela tem uma pré-definição, um pré-registro, um pré-modo operandi, tá? Que acontece como? Acontece assim, você faz a programação todinha no aparelho, faz o horário que funciona, a data, a frequência, o período. Você vai botar tudo isso e vai configurar todo o sistema como um todo. Então você vai colocar lá todas as pecinhas, todas as coisinhas, todas as tranqueirinhas lá, para poder, quando acionar o timer, o temporizador, soltar a água, tá? E beleza. Um sistema semi-automático seria como? Você abre o registro da torneira e a água vai. É um sistema mais simples, mais barato. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre irrigação automatizada. Existe só um tipo de temporizador? Não, não existe só um tipo de temporizador. Quais são os tipos que existem? Existem desde os mais complexos até os menos complexos, tá? Normalmente, os mais complexos são para jardins maiores, tá? Funcionam como? Você tem um canto, a caixa da água, um reservatório, enfim, para fazer a bombeamento dessa água, tá? Então você tem uma bomba, você tem um reservatório e você tem tubulações. Assim que o timer aciona, o horário que a gente já falou como faz isso, você vai basicamente ligar a bomba, tá? Acionou o timer, ligou a bomba vai puxar a água desse reservatório e vai mandar para o sistema. Como que faz a água ir ou não ir para o sistema? Já que sempre o cano vai estar cheio sempre. Por uma pecinha chamada válvula solenoide, tá? Que é como se fosse, por exemplo, aqui tem um cano, tá? O cano tá aqui. Assim ele é aberto, assim ele é fechado. A válvula solenoide ela é responsável por fazer isso aqui, ó. Esse movimento, certo? Então ela fez esse movimento, a água passou, tá? Aí tipo, a água fica lá, tal, beleza, passou, foi pro sistema, molhou todas as plantas, fez tudo direitinho, legal. Qual que é o sistema mais simples? Já vem tudo numa pecinha só. Então já tem a bomba, já tem a válvula solenoide, já tem o temporizador, tudo no aparelho só. A única coisa que não tem, obviamente, é o encanamento, a encanação, encanamento, né? Para poder mandar essas coisas para as plantas, para o jardim, beleza? Aí existem os digitais e os analógicos, tá? Normalmente esses mais complexos são mega digitais, tá? Funcionam com Wi-Fi, com conexão Bluetooth, enfim, uma porrada de coisa. E vai simplificando cada vez mais, né? Simplificando cada vez mais, barateando. Então, com menos função, mais barato é. Os analógicos, que é tipo, literalmente, você na chavinha ali, regular ele, tá? Tem uns que não são nem automáticos, tá? Você tem que ligar na chavinha, botar o tempo que você quer. Aí sim, ó, como se fosse um timer,
Ele conta, aí a hora que ele fechar, ele fecha, já era. Aí você vai lá, desliga direitinho e tal. Depois você vai lá de novo, seta, ele vai lá. Então, beleza, tá? Esse é o caso do analógico. Beleza, falamos do timer. Como que funciona o resto? O encanamento, a parte de jogar água. Tem um tipo só de jogar água, tem vários. Como que funciona isso? Muito bem, vamos falar sobre isso então. Depende muito, tá? Depende muito. Por que depende? Para jardim vertical, por exemplo, como a gente já falou em alguma das lives, tá? Se você não viu, faz o pré-cadastro no site para poder ver todas as outras lives que aconteceram. Essa é a live número 13, tá? Então tem 13 para trás aí que provavelmente você não viu todas. Enfim. Dependendo do tipo de jardim vertical, por exemplo, a gente tem a possibilidade de usar mangueiras rígidas, tá? Que são praticamente canos mais moles. A grosso modo, tá? Um modo muito esdrúxulo de falar. E o que acontece? Quando a gente fala em jardins maiores, jardins mais complexos, a gente vai ter que fazer um sistema de distribuição dessa água de uma maneira mais eficiente, uma maneira melhor e mais eficaz. De jeito que não tenha desperdício, não tenha perda, não tenha muita demora na distribuição e que atenda a pressão que a gente tem da bomba, que a gente já falou, certo? No começo da live, tá? Por quê? Vamos supor que a gente tem um espaço quadrado de 10 por 10, por exemplo. A torneira ela vai ficar num canto lá, tá? Ou a bomba, ou enfim, vai ficar num canto. Para chegar até o outro canto, que seria o fim do jardim, imagina que, sei lá, cada 20 centímetros vai ter um negocinho ali, uma gotinha pingando, tá? Porque tem planta. Se tem planta, tem que ter água, senão a planta não vira, né? Então, o que vai acontecer? Essa água vai perdendo pressão, vai perdendo quantidade de água e vai perdendo pressão, tá? Então, o que vai gerar? Vai gerar ou escassez lá na última plantinha, ou vai sobrar água e tipo, vai até as primeiras vão tipo, começar a esguichar muita água, tipo, vai dar ruim de qualquer forma, tá? Então a gente tem que fazer essa distribuição bem pensada. Uma das maneiras é fazer essa separação em setores, tá? Então vamos já separar. Setor A vai só funcionar uma linha de irrigação. Setor B vai funcionar outra. Setor C vai funcionar outra. Setor D vai funcionar outra, tá? E a gente precisa saber muito bem qual tipo de estrutura a gente usar. Mangueira rígida, que seria jardim vertical, coisas mais simples, tipo uma linha só. Precisa usar, dividir, fazer essa separação? Talvez sim, talvez não. Já fiz jardins grandes o suficientes para fazer a separação em até 4 lugares, por exemplo, tá? Em jardim vertical. E já fiz jardins únicos, tipo com um sistema só, geral para todo mundo, um timer só, que são, sei lá, 60 vasos de chão. Então depende muito da pressão da água do local também, tá? Então você tem que ver tudo isso antes de você escolher o timer, escolher as peças, enfim, tá? Legal. Cano a gente usa normalmente quando é estrutura subterrânea, tá? Ou subterrânea ou que tem um grande fluxo de gente ali por perto, porque mangueiras podem estourar, mangueiras podem rachar, mangueiras podem vazar, beleza? Canos é mais difícil acontecer isso, só se alguém bater de fato e tal, mas é mais difícil acontecer, legal? Muito bem. Quais peças de irrigação que existem, que tem no mercado de forma mais comum? Bom, a gente tem algumas, tá? Algumas, e eu vou tentar explicar de maneira teórica para facilitar e para dificultar também. Muito bem. A gente tem desde da pecinha para microjardinagem, que seria microaspersores e microgotejadores, micronebulizadores. Acho que nebulizador não, acho que é normal daí. Não, depende. O que acontece com esses micros? São peças pequenas, tá?
feitas para coisas pequenas. Ou seja, um gotejador, o que é um gotejador? É um negócio que sai gotas, tá? Literalmente é isso, ao pé da letra é isso, sai gotas até completar o que você precisa, tá? Todas as peças, quando a gente está na jardinagem, todas as peças, exceto o aspersor, mas já a gente chega lá, eles têm uma vazão de litros por hora, tá? E o que acontece? Por exemplo, um microgotejador, um microaspersor, ele tem uma vazão, média aí de 1 a 4 litros por hora. Ou seja, significa que cada pecinha dessa é capaz de liberar de 1 a 4 litros durante o período de 1 hora. E como que eu vou saber quantos litros a minha planta precisa? Bom, a gente tem que conhecer muito bem a necessidade do jardim, tá? A necessidade das plantas, a necessidade da manutenção, tá? Até para saber a frequência de rega, tá? E, o mais importante de tudo, saber a vazão da torneira, a pressão da torneira. Porque se a peça tem de 1 a 4 e não tem como regular, significa que se for uma pressão muito forte vai sair 4, e se for uma pressão intermediária ruim, vai sair 1, 2 litros, tá? Então, vou ter que deixar ligado por mais tempo para poder atingir os 4 litros. Tá, vou deixar por 2 horas, por exemplo. Dependendo do tamanho do vaso, tá? Se for um vaso relativamente grande, uma planta que bebe bastante, transpira bastante, a gente já falou sobre isso em algumas outras lives lá para trás, eu vou ter que ter uma vazão alta, ou então eu vou ter que deixar ligada por mais tempo. Por quê? Porque a planta vai consumir mais, só por conta disso. Então, além de saber o ambiente direitinho, tal, sol, sombra, não sei o que, tal, para poder simular um pouco o consumo de água, não só do solo, mas também da planta, a necessidade hídrica da planta, a gente vai fazer toda essa série de estudos, tá? Para poder definir o tempo que vai ficar. Mas normalmente, aí, via de regra, um vaso grande, um vaso aí com 50, 60 centímetros de altura, pode pôr aí uns 40, 50 minutos ligado de 1 a 2 vezes por dia, que sucesso, é tranquilo para manter a terra relativamente úmida, tá? Um gotejador não é capaz de encharcar uma terra de um vaso desses, por exemplo, em 1 hora, nem a pau juvenal, beleza? Imagina que, tipo assim, 4 litros de água é mais ou menos 4 vezes o tamanho dessa garrafa aqui, mais ou menos, tá? Essa garrafa tem um pouco mais de 500 ml, tá? 8 garrafas dessas, vamos supor, 8 garrafas dessas. Se a gente for jogar tudo isso de água em uma planta, um vaso de 60 centímetros de altura, 60 centímetros são 3 palmos, tá? 3 cabeças minhas, uma empilhada em cima da outra, é grande. Não vai encher, tá? Não vai ficar lotado. A gente já falou sobre solo também, tem espaços, tem ar, enfim, tá? Tem a raiz da planta, tem o consumo, enfim, relaxa que dá certo, tá? Então, beleza. O gotejador vai fazer gotinhas, o nebulizador vai fazer como se fosse um vaporzinho de água, tá? Ele tem uma vazão também em litros hora, tá? Mas é tipo um vaporzinho, sabe quando você borrifa? Sabe? Borrifa água assim, tipo vai no cabeleireiro, o cara borrifa água na sua cabeça pra poder cortar o cabelo. Então, é mais ou menos isso, tá? Vai nebulizar. Para que serve isso? Para manter a umidade relativa das folhas, tá? Então, por exemplo, a gente tem um jardim vertical com samambaias, por exemplo, precisam de local um pouco mais úmido, mais abafado, enfim. A gente vai simular essa umidade não só no solo, mas também na parte aeróbica da planta, tá? Nas folhas, com o nebulizador, tá? Ele tem essa função, nebulizar as plantas, legal? E beleza, nebulizador. Tem o microaspersor. O que é um aspersor? Campo de futebol, plantação. Sabe aquele negócio que jogando água pra tudo que é lado, redondo assim, tipo, parecendo fazendo um círculo de água assim? Aquilo é um aspersor, tá?
O microaspersor, ele tem vazão por hora também, porém, mais importante do que isso, tá? Ele tem uma coisa chamada diâmetro, que é o alcance dele, beleza? Então, para que a gente vai querer saber o diâmetro que um microaspersor ou um aspersor normal alcança? Diâmetro, lembrando que é de uma extremidade a outra de um círculo, tá? Por exemplo, isso aqui é minha cara, isso aqui seria o raio da minha cara, isso aqui é o diâmetro da minha cara, tá? Mais ou menos isso. Legal. Perdi o raciocínio, Jesus. Vamos lá, voltamos. Para que a gente precisa saber? Ó, vamos supor, ó, seguinte situação. A gente tem um canteiro lá de 90 centímetros, legal? 90 centímetros com forração, tá? Ou um gramado, vai. Um gramado para ser mais genérico, mais fácil de entender. 90 centímetros de comprimento, 90 por 90, vai. A gente foi lá na casa agrícola, encomendou com alguém e tal. Microaspersor, tá? Só que a gente esqueceu de perguntar qual que é a vazão. Aí o cara foi lá, levou 4 opções, por exemplo, tá? Todas elas são o mesmo preço, tá? E tem a vazão igual, só que o diâmetro é diferente. E como a gente quer economizar sempre, ele deu a opção de 40 centímetros de diâmetro, tá? De circunferência, não, 40 centímetros de diâmetro, deu a opção de 50 centímetros, deu a opção de 30 centímetros, deu a opção de 20 centímetros, tá? De diâmetro de alcance, beleza? Qual que seria o mais prudente da gente escolher? 4 de 20, por exemplo, 2 de 40, e falta um pedaço. Qual que seria mais prudente a gente escolher? Seria mais prudente a gente escolher a de 30. A gente vai usar 3, tá? Vai centralizar, tal, beleza, vai distribuir. Todo o perímetro vai estar irrigado, vai estar molhado, porque ele tem esse distanciamento, essa vazão, esse alcance, tá? Que ele alcança até tal coisa, tá? Então a gente vai escolher isso. E a gente vai escolher isso justamente para otimizar e reduzir custo, tá? Porque a gente poderia, por exemplo, molhar mais, molhar melhor com 20 centímetros, com 10 centímetros, colocar um a cada X, entendeu? Só que vai aumentar e tal, e vai ter uma área que não vai precisar estar molhando 2 vezes, porque já vai estar molhado. Então serve justamente para isso. Você tem coisas plantadas muito próximas, não dá para colocar gotejador, tá? Gotejador é indicado para coisas pontuais, legal? Quando a gente quer molhar um grupo de coisas que estão muito próximas, por exemplo, um gramado, um microaspersor, por exemplo, ele atende melhor, tá? Qual que é a diferença do micro para o normal? O normal ele tem esse alcance maior, é a única diferença. Em vez de ser centímetros, ele tem em metros. Então você vê uns agrícolas, campo de futebol e tudo mais, aqueles jatos enormes que demora para dar a volta e tal, aquela coisa que é até bonito de ver. O que acontece? Tem ali seu alcance de 5 metros de diâmetro, 10 metros de diâmetro, enfim, com a vazão controlada também, minimamente, tá? É difícil falar por conta da pressão da água, tá? Mas tem como controlar também. E acho que é isso, tá? Tem tecnologias fodas, tipo assim, aspersor aqui, tipo, a terra tá aqui, timer aciona, tal, solenoide, pá, pressão da água. Com a pressão da água ele levanta e esguicha. Sem pressão da água ele recolhe. É muito legal. Só que é aquilo, né? Quanto você está disposto a gastar, a investir nisso? Eis a questão. Não é verdade? Bom, então é isso. Entra no site, seja feliz, assista as outras lives, faça o pré-cadastro e é nóis. Boa noite pra todo mundo, até amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live muito da hora sobre algum tema ainda que eu vou falar amanhã, que eu não sei ainda qual que vai ser, tá bom? É nóis, boa noite, falou.